O que é ser um cristão? Ser cristão é seguir a Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias anunciado pelos profetas de Israel. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, podemos ler as palavras de Jesus: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Poucas coisas são mais difíceis do que negar a si mesmo. Negar a si mesmo nesse contexto é dizer não para si quando nossas vontades e opiniões são contrárias a Cristo. Sem isso, não o estamos seguindo. Por isso é necessário o estudo da palavra para que saibamos o que o Pai quer de nós. Vejam que meditar de dia e de noite na palavra não é vão conselho. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, está escrito: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Mais à frente, no mesmo capítulo, versículo 14, está escrito: A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Cristo é a palavra viva. E estar em Cristo é viver a palavra de Deus. Para isto, devemos negar nossas vontades e opiniões quando estas estão em desacordo com a palavra. Deus fez todas as coisas por meio de sua palavra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, está escrito: E Deus disse: haja luz, e a luz veio à existência. O primeiro ato da criação foi a fala divina. Deus disse. Deus se utilizou de sua palavra para criar um mundo, e nada do que foi feito se fez sem a palavra divina. Reparem que o evangelista João fala do Cristo, ou seja, afirma claramente que o Messias era a palavra de Deus, que havia encarnado em forma humana. Não só as palavras de Cristo são as palavras de Deus. Não só isso, mas também sua vida, morte e ressurreição fazem parte da escrita divina, das escrituras sagradas, que comunicam a vontade e as promessas do Criador, nosso Deus e Pai. Jesus é nosso único mestre, assim como Deus é o nosso único Pai. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 23, dos versículos 9 a 10, onde estão registradas as palavras de Jesus que dizem: A ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso Mestre, o Cristo. Este Mestre único dos verdadeiros cristãos, em Lucas, capítulo 8, versículo 21, nos diz: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em Lucas, capítulo 11, versículo 28, podemos ler: Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Ora, a que palavra Jesus faz referência? Certamente é a palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas e na vida e obra do próprio Jesus, o Cristo, pois ele é o Verbo divino que se fez carne e veio habitar entre nós. As palavras de Deus que nos foram reveladas estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Temos, portanto, naquilo que nos compete, de conhecer a palavra para que possamos viver a palavra de Deus, porque não basta ouvir, é necessário praticar, cumprir o que foi ordenado para que verdadeiramente sejamos seguidores da palavra, discípulos de Cristo. O mestre, o guia, o cabeça dos cristãos é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Verbo divino, o Logos encarnado,
a palavra viva de Deus, e devemos conhecer a palavra para vivê-la, pois viver a palavra é estar em Cristo.